Oi, pessoal! Hoje é dia de mais um podcast dentro da campanha Bem-Estar, Sistema Fé Comércio e Você. E hoje nós vamos trazer informações sobre um assunto que tem sido muito falado, a ansiedade. Nós convidamos o psiquiatra e professor universitário Dr. José Medeiros para um bate-papo sobre como nós podemos identificar e solucionar alguns distúrbios nessa área. Oi, Dr. Medeiros, seja muito bem-vindo e desde já muito obrigada pela atenção e disponibilidade em atender nosso convite. Olá, Catiane. É um prazer poder conversar com você e com os colaboradores do Sistema Fé Comércio sobre um assunto tão importante para a nossa qualidade de vida. Doutor Medeiros, essa palavra ansiedade tem sido muito falada nesses últimos tempos. Muito também como consequência dessa crise mundial que a pandemia da Covid causou e todos os efeitos que ela ainda vem causando. E por muito se falar, muitas vezes nós ficamos confusos sobre o que seria ansiedade, chegando até mesmo a confundir com outras doenças, como por exemplo a depressão. Mas o que realmente é a ansiedade? Então, Catiane, quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de um termo muito abrangente e muito discutido na mídia. Mas, na verdade, ansiedade, ela é um estado de humor patológico, um estado de humor adoecido. Em muitos contextos, mas um estado de humor que faz parte da existência humana. Quando eu falo de humor, eu estou falando do tônus basal das emoções. Então, todos nós temos as nossas emoções no dia a dia, né? A gente tem alegria, a gente tem euforia, a gente tem tristeza. E a ansiedade, ela é esse estado dentro do humor que faz com que as pessoas elas tenham preocupações com relação ao futuro. Então, a ansiedade, ela sempre está olhando para frente, ela está olhando para o futuro, ela está olhando para o que pode acontecer lá na frente. Ela se diferencia um pouquinho do medo, porque o medo ele tem uma causa bem concreta, bem palpável. Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando e aí a gente pode ter medo de um assalto, perdão, medo de um choque, de um fogo que apareceu aqui, de uma coisa concreta. O medo ele é concreto. A ansiedade ela já vai ser uma coisa não concreta. Por exemplo, medo de um assalto, medo de uma prova que a gente vai fazer, medo de uma coisa que vai acontecer lá na frente. E aí, nesse contexto do Covid-19, a ansiedade se torna muito importante. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de contrair uma doença, que muitas vezes ainda não contraíram, e estão com medo das repercussões disso na vida dos seus familiares e na vida das pessoas que elas amam, né? Então, das pessoas virem a falecer, das pessoas virem a adoecer. Então, resumindo, a ansiedade é isso, é esse estado de humor que todos nós temos no nosso dia a dia, mas que se esse estado de humor ele atinge um nível muito elevado, ele se torna um estado de humor patológico, um estado de humor adoecido e que vai precisar de condutas, de tratamentos, de cuidados. E o que pode causar a ansiedade? Ah, Catiane, os transtornos de ansiedade, eles têm muitas causas. Então, para começar, a causa genética, né? A gente não pode culpar só a genética, mas a genética é importante. Então, pessoas que têm casos na família, de pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, a fobia social ou qualquer tipo de transtorno de ansiedade, tem uma tendência maior a desenvolver transtornos de ansiedade. Pessoas que são submetidas a situação de estresse muito grande, né? Situações estressoras, como traumas, problemas na vida pessoal, contextos de vida difíceis, situações vulneráveis socioeconomicamente, né? Situações de pobreza extrema, situações muito complexas que vão estar ativando uma região do nosso cérebro conhecida como eixo HPA, que é o eixo hipotálamo pituitário adrenal. Esse eixo do nosso cérebro e do nosso corpo é responsável por nos preparar para situações de luta e fuga, situações de resposta ao estresse. E quando nós temos isso de forma sobrecarregada, isso faz com que nós tenhamos que nos defender de medos reais ou medos imaginários, medos futuros. E aí tudo isso junto, tudo isso atrelado, né, os traumas, as situações genéticas, as questões genéticas, e os estresses da vida, eles podem desencadear os transtornos de ansiedade. Doutor, e como nós podemos identificar quais são os principais sintomas? Então, Catiane, os sintomas eles são muito variáveis, dependendo do tipo de transtorno que está se desencadeando. Eles têm uma base padrão, uma base comum, mas eles são um pouco variáveis.
Então, nós temos desde sintomas como sintomas somáticos, né, sintomas do corpo, como taquicardia, falta de ar, sudorese nas mãos ou no corpo, parestesias que são dormências nas mãos, dormências no corpo, dores de cabeça, pessoas que têm aí sintomas comportamentais também, como uma preocupação excessiva com relação a tudo, medo que o pior sempre possa acontecer, uma ansiedade antecipatória, que a gente chama, né, que sempre alguma coisa ruim vai acontecer, ou pessoas que ficam com problemas no sono, especialmente dificuldade para pegar no sono. Vai deitar, a gente até conversou sobre isso em outro podcast, vai deitar e não consegue dormir. Então, são sintomas muito comuns da ansiedade. Mas a ansiedade, ela vai se manifestar de forma diferente dependendo do tipo de transtorno. Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade social, que é a fobia social, são aquelas pessoas que vão ter esse conjunto de sintomas quando são expostas a uma situação social, como falar em público, como estar num ambiente social, numa festa, numa situação assim. Pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada são aquelas pessoas que têm preocupações excessivas em diversas áreas da vida, o tempo inteiro. Pessoas que têm transtorno de pânico são pessoas que têm crises agudas de ansiedade, que duram alguns minutos, e essas crises agudas de ansiedade são tão intensas que a pessoa tem medo de morrer, tem medo de perder o controle, de estar enlouquecendo ou de estar morrendo. Então, dependendo do tipo de transtorno de ansiedade, ele vai ter características diferentes. É interessante ressaltar que nesse período da COVID, muitos sintomas de ansiedade podem mimetizar um quadro de COVID, por exemplo. Você está com taquicardia, coração acelerado, e com falta de ar, dispneia. E aí você achar, será que eu estou com Covid? E aí começar a pensar que vai morrer e que aquilo vai ser grave e começa a piorar os sintomas. Então é muito interessante a gente conversar com os colegas que trabalham em pronto-socorro, que muitos deles falam que chegam muitos pacientes com sintomas, mas que na verdade são sintomas de fundo psicológico. Obviamente que isso não diz que a gente não deve procurar ajuda médica, a gente deve sempre procurar ajuda profissional para cuidar da nossa saúde. Mas estar atento também à possibilidade de alguns sintomas serem sintomas fruto do nosso psiquismo, porque afinal de contas, né, Catiane, a cabeça manda no corpo, já diz o velho ditado. Então, realmente, a mente, ela tem esse poder de gerar muitos sintomas no nosso corpo. Também as pessoas com sintomas de ansiedade podem apresentar muita tensão muscular, então dores no corpo, fadiga, irritabilidade, cansaço, dificuldade de concentração. Eu penso que esse é um aparato geral, né, dos sintomas de ansiedade, para a gente ter uma ideia assim mais ampla. Mas, como eu falei, eles podem vir de formas muito diversas e é interessante a gente estar olhando para o nosso corpo e para a nossa mente de uma forma, para o nosso comportamento de uma forma bem abrangente nesse sentido. Doutor Medeiros, e como nós podemos evitar a ansiedade? E se ela for diagnosticada, quais são os tratamentos? Essa pergunta é fundamental. Olha, uma coisa muito importante são os hábitos de vida saudáveis, né, na prevenção. Então, a atividade física, a velha e boa atividade física, né, que a gente às vezes tem tanta dificuldade de aderir na nossa rotina, no nosso cotidiano, a atividade física ela é fundamental para que as pessoas elas consigam trabalhar seus níveis de ansiedade. A atividade física libera substâncias de prazer, libera substâncias de relaxamento e faz com que as pessoas elas fiquem mais tranquilas para poderem conduzir seu dia a dia. E também diminuem esses níveis das substâncias estressoras, como o cortisol, a própria adrenalina, regula a pressão arterial, libera substâncias que vão ajudar na memória, enfim. As atividades de lazer, né? Então, ter um tempo de lazer, respeitar seu corpo, respeitar seus limites, fazer as coisas que você gosta. Então, aproveitar o tempo de descanso é importante. Cultivar a família, seu ambiente doméstico, seu ambiente familiar, tornar um ambiente familiar um ambiente saudável. Cultivar a espiritualidade, as suas questões de fé, isso é importante, a transcendência, né? Sair para além das questões do dia a dia, pensar em questões macro, refletir, meditar, orar, tudo isso é muito importante. Agora, se mesmo com tudo isso você identifica que você não está bem, que você está precisando de uma ajuda, os profissionais médicos, os profissionais da psicologia podem ser bons parceiros nessa jornada, não ter vergonha de buscar ajuda. A mente, ela pode adoecer em qualquer indivíduo, então qualquer pessoa pode estar sujeita ao adoecimento psíquico.
E hoje em dia nós temos tratamentos muito modernos, muito maravilhosos, que podem ajudar, auxiliar, junto com tudo isso que eu já falei, na melhoria da nossa qualidade de vida. Mas a dica que eu deixo é cuidar da sua saúde mental, cuidar de você, e perceber que não está bem, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra. Os médicos de família também podem ser bons colegas, bons parceiros nessa jornada, e não se isolar, dividir a sua dor, né? Buscar avançar e crescer, porque essa é a nossa meta enquanto ser humano, a vida inteira. Tá bom, doutor Medeiros, muito obrigada pelas informações e todos esses esclarecimentos. Nós temos certeza que serão muito úteis todos eles. Este podcast é voltado para o público interno do Sistema Fé Comércio, SESC e SENAC. Agradecemos a todos que nos acompanharam hoje. Um grande abraço e até a próxima!